Ele tinha tudo: dinheiro, poder, o mundo aos seus pés. Mas precisava fugir. Ela tinha apenas seu jaleco branco e um coração que se entregava demais a cada paciente. O que acontece quando a mentira que deveria salvá-lo se torna a armadilha perfeita para os dois? Bem-vindo ao canal Chamas da Paixão. Se você gosta de histórias que aceleram seu coração e despertam sensações que você nem sabia que tinha, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Eu serei sua narradora, e hoje vou contar a história de Clara, uma enfermeira dedicada que teve sua vida virada do avesso quando conheceu o homem que fingia estar morrendo. Capítulo 1. O paciente do quarto 209. Sempre achei que meu jaleco branco me protegia de qualquer emoção. 6 anos trabalhando na UTI do Hospital Santa Clara me fizeram acreditar que eu era imune à dor, ao apego. Entrava, cuidava, saía. Era assim que funcionava. Até aquela noite de chuva intensa quando ele chegou. Paciente do quarto 209, internação prolongada, observação cardíaca. Foi o que a enfermeira-chefe me informou durante a passagem de plantão. Mais um caso para minhas mãos experientes, pensei. Mas algo no tom dela me alertou que este caso era diferente. Não esperava encontrar aqueles olhos verdes profundos me encarando quando entrei no quarto. O homem não parecia doente. Alto, traços marcantes, cabelo escuro desalinhado de um jeito que só ressaltava ainda mais sua beleza perturbadora. Os monitores ao seu lado apitavam regularmente, contradizendo sua aparência saudável. Você deve ser a enfermeira Clara, ele disse, meu nome soando diferente em sua voz grave. Ouvi dizer que você é a melhor do hospital. Ajustei o estetoscópio no pescoço, tentando manter o profissionalismo. E você deve ser o senhor Miguel. Apenas Miguel, por favor. Respondeu, oferecendo um sorriso que não chegava aos olhos. Havia algo nele, uma tristeza profunda escondida sob uma camada de charme estudado. Conferi seus sinais vitais, tentando não notar como sua pele estava quente sob meus dedos. O prontuário indicava arritmia cardíaca grave, mas seu coração batia com perfeição sob meu toque. Há quanto tempo está aqui, Miguel? Perguntei, marcando os dados na ficha. 3 dias. E pretendo ficar o máximo possível. Ele respondeu com um sorriso enigmático. Franzi o senho. A maioria dos pacientes implorava para sair. O hospital não é exatamente um resort 5 estrelas. Depende do que você está fugindo lá fora. Ele sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Naquela noite, durante meu plantão de 12 horas, voltei ao quarto 209 mais vezes do que o necessário. Miguel estava sempre acordado, como se o sono fosse um luxo que não podia se permitir. Conversamos sobre livros, sobre o temporal que castigava a cidade, sobre o café horrível do hospital. Ele falava como alguém que estava acostumado a ser ouvido, mas havia lacunas em suas histórias. Nunca mencionava família, trabalho ou por que estava ali. Na terceira vez que verifiquei seus sinais, notei um jornal dobrado ao lado da cama. Na capa, a foto de um homem idêntico a ele, mas de cabelo arrumado e terno impecável, ao lado de um empresário conhecido. A manchete dizia: herdeiro do Império Santos desaparece às vésperas de assumir presidência do grupo. Quando meus olhos voltaram para ele, Miguel me observava intensamente. Não é o que você está pensando, disse com um tom de voz que não consegui decifrar. E o que estou pensando? Desafiei, segurando o pulso dele por mais tempo que o necessário. Que sou algum tipo de príncipe fugitivo. Ele respondeu, subitamente sério. Mas a verdade é bem menos romântica. Nesse momento, a doutora Luciana entrou no quarto. Era a cardiologista de plantão, uma mulher de meia idade com uma reputação impecável. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver Miguel, mas ela se recompôs rapidamente. Enfermeira Clara, preciso falar com você, disse ela, me chamando para o corredor. Lá fora, longe dos ouvidos de Miguel, ela me entregou um envelope lacrado. Estes são os verdadeiros exames do paciente 209.
Apenas você e eu teremos acesso a eles. Ordem da diretoria. Mas isso não é protocolo, argumentei confusa. Este paciente é especial, respondeu ela enigmaticamente. Continue tratando-o como se estivesse com arritmia grave. Ninguém pode saber a verdade. Voltei ao quarto horas depois, após ler o conteúdo do envelope. Miguel estava de pé, olhando pela janela a chuva que não cessava. A camisola do hospital revelava suas costas largas e braços definidos. Definitivamente não parecia um homem doente. Seu coração está perfeitamente saudável, declarei, fechando a porta atrás de mim. Quem é você realmente, Miguel? Ele se virou lentamente, o rosto uma máscara de cansaço e alívio por ser finalmente descoberto. Alguém que daria tudo para ter uma vida simples como a sua. Se você acha que essa história já mexeu com você até aqui, deixa seu like e comenta o que você sentiu ao descobrir que Miguel pode não ser quem aparenta. O que será que ele está escondendo? Capítulo 2. A verdade entre monitores. O envelope em minhas mãos continha muito mais que exames médicos. Continha o segredo de Miguel Santos, o herdeiro que todos procuravam. Você está fingindo uma condição cardíaca para se esconder aqui? Perguntei, mantendo minha voz baixa, apesar da raiva crescente. Como médica, odiava recursos sendo desperdiçados. Miguel sentou-se na beira da cama, passando as mãos pelo cabelo com frustração. Você não entende. Meu pai morreu há 2 semanas. De repente, sou o responsável por 5.000 funcionários, por decisões que afetam a vida de milhares de pessoas. E sua solução foi fingir estar doente? Cruzei os braços, tentando ignorar como a luz noturna destacava seus traços. Minha solução foi ganhar tempo. Ele suspirou profundamente. Clara, meu pai morreu exatamente como estou fingindo estar. Ataque cardíaco fulminante aos 58 anos. Ele dedicou cada segundo de sua vida àquela empresa. Não teve tempo para nada mais. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que não combinava com a figura poderosa do jornal. Sentei-me ao seu lado, mantendo uma distância profissional que parecia diminuir a cada minuto. Então você suborna médicos para falsificar prontuários? Não subornei ninguém. Ele corrigiu, sua mão perigosamente próxima da minha no lençol branco. A doutora Luciana era médica particular da minha família. Ela entendeu que eu precisava de um tempo para processar tudo antes de ser engolido por aquele mundo. O silêncio entre nós parecia carregado de algo que eu não sabia nomear. Lá fora, a chuva finalmente parava, deixando apenas o som dos monitores que monitoravam um coração falsamente doente. Por que me contou? Podia ter mantido o segredo, perguntei, ciente de que estava cruzando uma linha que não deveria. Porque em 3 dias você foi a única pessoa que conversou comigo como se eu fosse apenas um homem, não um cargo ou uma fortuna. Ele respondeu, seus olhos fixos nos meus. Isso é mais raro do que você imagina. Naquele momento, o celular dele tocou. Miguel o pegou com relutância, olhou para a tela e seu rosto endureceu. É do escritório. Preciso atender. Saí do quarto para dar privacidade, mas fiquei do lado de fora. Seu segredo agora também meu. Através da porta entreaberta, ouvi fragmentos da conversa. Algo sobre uma fusão importante, decisões urgentes, a imprensa pressionando. Quando voltei, Miguel estava de pé, transformado. Era como se uma máscara tivesse caído sobre seu rosto. Agora via o homem do jornal, o executivo, o herdeiro. Preciso sair amanhã, ele declarou, a voz distante. A farsa termina aqui. Há responsabilidades que não posso mais adiar. Senti um aperto inexplicável no peito. Em apenas um dia, aquele estranho havia se tornado alguém importante de um jeito que não conseguia entender. Vou preparar os documentos de alta, respondi profissionalmente, dando um passo em direção à porta. Clara! Ele chamou, sua voz voltando a ser a que eu conhecia. Obrigado. Por tudo. Por não me julgar. É meu trabalho. Respondi automaticamente, mas sabia que havia feito muito mais que meu trabalho. Na madrugada daquele plantão,
Enquanto todos dormiam, voltei ao quarto 209 para o último check-up. Miguel estava acordado, como sempre, mas dessa vez ele parecia diferente. Mais leve, talvez, como alguém que tomou uma decisão. Não consigo parar de pensar. Ele confessou quando me aproximei para verificar o soro que não precisava. Em como seria uma vida diferente. Uma em que eu não fosse Miguel Santos. E que vida seria essa? Perguntei, permitindo que meus dedos permanecessem em seu pulso por mais tempo que o necessário. Uma em que eu pudesse convidar minha enfermeira para um café após receber alta. Ele respondeu, um sorriso hesitante nos lábios. Sem mentiras, sem complicações. Apenas um homem convidando uma mulher que não sai da sua cabeça. Senti o rubor subindo pelo meu rosto. Isso seria antiético, respondi, mas não consegui evitar um pequeno sorriso. Então talvez seja bom que amanhã eu não seja mais seu paciente, ele disse, segurando minha mão suavemente. O toque dele enviou uma corrente elétrica pelo meu corpo. Naquele momento, esqueci que ele era um bilionário fugindo de suas responsabilidades. Esqueci que eu era uma profissional que não deveria se envolver. Éramos apenas duas pessoas conectadas por algo maior que nós mesmos. Quando saí do quarto, minhas mãos tremiam. Em 6 anos de profissão, nunca havia quebrado o protocolo, nunca havia me envolvido com um paciente. Mas Miguel não era apenas um paciente. Era um mistério que eu queria desvendar, camada por camada. O que eu não sabia é que, enquanto eu lutava contra meus sentimentos naquela noite, forças muito maiores estavam se movendo ao nosso redor. O Império Santos não deixaria seu herdeiro escapar tão facilmente. E eu estava prestes a descobrir quão profundamente já estava envolvida em algo que ia muito além de um simples café após a alta. Se essa história está te deixando curioso, deixa seu like e comenta. Você acredita que existem encontros que são predestinados? Ou tudo não passa de coincidências? Capítulo 3. Coração sem disfarces. A manhã chegou com a claridade impiedosa que sempre acompanha o fim de um plantão noturno. Entreguei o turno à próxima enfermeira, omitindo propositalmente qualquer comentário sobre o paciente do quarto 209. Aquele segredo havia se tornado algo íntimo, guardado entre nós como uma chama que não deveria se apagar. Clara, antes de ir, chamou-me a supervisora. Há uma situação no saguão. A imprensa está aqui. Algo sobre um paciente importante. Meu coração acelerou. Corri até o andar térreo e me deparei com o caos. Câmeras, repórteres, seguranças tentando conter a multidão. No centro de tudo, reconheci o rosto da mulher que falava com determinação ao segurança do hospital. A mesma que aparecia frequentemente nas revistas como Verônica Mendes, vice-presidente do Grupo Santos. Sabemos que Miguel está aqui. Temos o direito de vê-lo, ela insistia. Sem pensar 2 vezes, dei meia volta e subi pelas escadas até o 2º andar. O corredor estava vazio quando cheguei ofegante à porta do 209. Ao abri-la, encontrei Miguel vestido com seu próprio terno, não mais a camisola do hospital, olhando pela janela como se contemplasse uma fuga impossível. Eles estão aqui, anunciei, fechando a porta atrás de mim. A imprensa, sua empresa. Uma mulher chamada Verônica está no saguão. Miguel fechou os olhos por um instante. Verônica. Claro. Ela sempre foi mais eficiente que qualquer detetive. Quando seus olhos se abriram novamente, havia uma determinação nova neles. Preciso enfrentar isso. Não posso mais fugir. Tem certeza? Podemos encontrar uma saída alternativa. Ofereci, surpreendendo a mim mesma com minha disposição em ajudá-lo a prolongar sua fuga. Ele se aproximou, tão perto que pude sentir o perfume caro que emanava dele mesmo após dias no hospital. Por que você me ajudaria, Clara? Por que se importa tanto com um homem que conheceu há 3 dias e que mentiu sobre quem era? A pergunta pairou entre nós como uma confissão não dita. Era a mesma que eu havia feito a mim mesma durante toda a madrugada. Porque vi algo em você além do homem da capa do jornal, respondi sinceramente. Vi alguém com medo, não de responsabilidades,
mas de perder a si mesmo nelas. Miguel tomou minhas mãos nas suas. Sabe o que mais me assustava sobre assumir o lugar do meu pai? A ideia de que jamais encontraria alguém que me visse além do cargo, além do dinheiro. Então entrei neste hospital fingindo ser outra pessoa, e na primeira noite, encontrei você. Seus dedos traçaram o caminho do meu pulso até meu rosto, tocando-o com uma delicadeza que fez minha respiração falhar. Miguel, isso é loucura. Nos conhecemos há 3 dias. Você é um homem que nunca sentiu por ninguém o que sente por você. Ele completou, sua voz baixa e intensa. Um homem que precisa descobrir se o que sentimos é real ou apenas parte de uma fantasia de fuga. Nesse momento, ouvimos passos no corredor. O tempo havia acabado. Sem pensar 2 vezes, Miguel puxou-me para perto e seus lábios encontraram os meus em um beijo que continha toda a urgência de nossa situação impossível. Foi breve e intenso, como um segredo sussurrado que mudaria tudo. Quando nos separamos, a porta se abriu. Verônica entrou, seguida por 2 homens de terno. Seus olhos passaram rapidamente de Miguel para mim, estreitando-se em compreensão imediata. Miguel, a reunião da diretoria é em 2 horas. Ela disse friamente. O carro está esperando. Ele assentiu, sem desviar os olhos dos meus. Estarei lá, Verônica. Me dê apenas 5 minutos. Para minha surpresa, ela saiu sem protestar, levando consigo os outros homens. Quando a porta fechou, éramos novamente apenas nós 2, suspensos entre mundos que nunca deveriam ter se cruzado. Clara, Miguel começou, sua voz carregando um peso diferente agora. Vou assumir a presidência do Grupo Santos hoje. Não porque sou obrigado, mas porque finalmente entendi o que meu pai nunca compreendeu. É possível ser quem sou e ainda assim cumprir meu papel. O que isso significa? Perguntei, meu coração batendo com uma esperança que eu tentava conter. Significa que aquele café que mencionei ainda está de pé. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Não como um paciente convidando sua enfermeira, mas como Miguel convidando Clara. Sem mentiras, sem disfarces. Devolvi o sorriso, sentindo algo florescer em meu peito. Algo que começou com uma mentira, mas que agora tinha a chance de crescer em verdade. Acho que posso aceitar esse convite. Miguel pegou um cartão de seu bolso e escreveu algo no verso. Meu número pessoal. Não o da empresa, não o que todos têm, apenas meu. Quando ele saiu do quarto, seguindo o caminho para reassumir sua vida, percebi que aqueles 3 dias haviam mudado algo fundamental em nós 2. Ele havia encontrado coragem para ser quem era sem perder a si mesmo. E eu? Eu havia aprendido que, às vezes, é preciso quebrar protocolos para que o coração encontre seu verdadeiro ritmo. Semanas depois, enquanto tomávamos café em uma pequena cafeteria longe dos holofotes, Miguel me contou que havia implementado sua primeira grande mudança como presidente. Um programa de saúde cardíaca preventiva para todos os funcionários do grupo. Em homenagem ao meu pai, ele explicou. E à enfermeira que provou que meu coração estava mais saudável do que eu imaginava. Nossos dedos se entrelaçaram sobre a mesa, a fronteira entre nossos mundos desaparecendo um pouco mais a cada dia. Talvez algumas mentiras sejam apenas caminhos tortuosos para verdades que, de outra forma, nunca encontraríamos. Se essa história te envolveu, curta o vídeo, inscreva-se no canal Chamas da Paixão e compartilhe com alguém que ama um romance quente e proibido. Comente aqui, o que você faria no lugar dela? Aceitaria o café com o herdeiro que fingiu ser um paciente comum?